Meu nome é Kleber Camargo Rodrigues, eu sou itabirano, de 1964, sou produtor, gestor cultural, arrisco algumas coisas na literatura e na fotografia. Tenho um sentimento assim do umbigo agarrado em Itabira, né? E amo essa cidade demais da conta, acho que nós somos a cidade mais mineira de Minas Gerais e agora com essa possibilidade, mais do que a possibilidade, essa realidade do Festival Internacional Literário de Itabira, eu acredito que nós seremos a cidade mais mineira do mundo, sabe? Porque nós temos tudo que Minas Gerais tem, do patrimônio histórico, dos minérios, dos minerais, da literatura, da música. Nós temos artistas em todas as áreas com condição de ocupar palcos em qualquer lugar do mundo. Então eu acredito que cada vez mais, com a visibilidade que a gente tem do Drummond, né, que é a nossa âncora cultural, com essa realidade desse festival, eu acredito que a gente vai poder exportar mais artistas do que minério. A gente vai poder fazer outras pontes, outras conexões, né, com vários lugares do mundo e sempre retornando aqui para a nossa terrinha, para o nosso canto, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Bom, Meninos de Minas é um projeto que foi criado em 1999, quando eu participava de uma feira de música em Berlim. Naquele ano o Brasil era o país homenageado, né? E nós fazíamos reuniões e fizemos a Carta de Berlim junto com mais 20 produtores e gestores brasileiros. E naquele encontro ali de gente, tudo quanto é lugar, né? Rio, São Paulo, brasileiros que eu não conhecia, alguns a gente conhecia pela mídia. Conversando com alguns, eu falei, pô, mas tem projetos que acontecem em outros lugares e por que não Itabira, né? Aí pensava, vamos criar um projeto de Itabira, Meninos de Itabira. Não, Meninos de Itabira ainda é pouco, Meninos de Minas. E aí começamos a batalhar para poder realizar esse projeto. Ficamos 10 anos tentando fazê-lo em Itabira, depois de 10 anos conseguimos, mas antes fizemos em Pedro Leopoldo e em Betim. Conseguimos aos poucos ir ganhando palcos em alguns lugares, né? Somos o único grupo que voltou 6 vezes ao mesmo festival em Portugal, pedido pelo público e pela produção, em Serpa, nos encontros de cultura. Fomos 2 vezes para a Alemanha, fomos 2 vezes para os Estados Unidos, fomos na Espanha, tivemos convite para a Argentina, para a Grécia, África do Sul, Cuba, França. A batalha para conseguir os apoios, a gente não conseguiu finalizar, mas plantamos sementes. É um projeto que tem 3 CDs lançados, né? Um histórico do que a gente realizou num período até 2016. Outro, o segundo CD, foi feito em parceria com o mestre André Tax. Nós fizemos uma trilha sonora para o espetáculo de encerramento da Escola de Dança do Grupo Corpo de Belo Horizonte. E o terceiro nós lançamos agora, este ano de 2021, que é o Minas, né, com gravações que nós tivemos na Alemanha, em Portugal e gravações feitas aqui em Itabira, no estúdio em Itabira. Então esse Minas, esse CD, esse terceiro, ele encerra um ciclo, né, que nós começamos em setembro do ano passado para celebrar os 21 anos do projeto, que nós realizamos em outubro de 2021. Então nós temos uma programação de mais de 20 lives, entrevistas que nós chamamos de tambor de prosa com artistas, produtores, gestores, pessoas que de alguma forma influenciaram ou ajudaram, foram parceiros do Meninos de Minas ao longo desses 21 anos. Abrimos oficinas, né? A gente já tinha, antes dessa celebração, a gente já tinha realizado oficinas para mais de 3.500 alunos nesses países onde nós passamos, Alemanha, Portugal, Estados Unidos e Espanha. E aí, com o aniversário, nós resolvemos abrir 100 vagas, só que elas seriam presenciais. 3 dias após a gente ter autorização para executar o projeto, veio a pandemia. Nós tivemos que refazer tudo. Em vez de fazer 100 vagas presenciais, nós passamos para mais de 300 virtuais, com alunos do Brasil e do exterior participando dessas oficinas. E foi assim para a gente uma surpresa muito grande pela adesão, pelo entusiasmo das pessoas, mesmo virtualmente participando disso, né? Então nós achamos que o trabalho é um trabalho simples. O Meninos de Minas para mim um projeto muito simples. Ele pode ser realizado em qualquer lugar do mundo. O que ele tem de diferencial, que é o que já me perguntaram várias vezes, é porque a gente faz com uma paixão enorme.
né? O Menino de Minas é a menina dos nossos olhos. Então todas as pessoas da equipe sempre trabalham com muita vontade de fazer aquilo. Acreditam no que estão fazendo, procuram achar soluções. A gente fala muito assim, você tem os momentos na produção cultural e no Menino de Minas não é diferente, os momentos de vacas magras e vacas gordas. Então assim, a paixão é a mesma. Não é ter recurso ou não ter, a gente faz. É lógico, quando você tem estrutura, recurso, parceria, você faz mais. Quando não tem, você faz o possível. E o impossível a gente tenta sempre, né? Então, assim, nesse tempo, nesses 21 anos, nós tivemos alunos que hoje são professores do próprio projeto ou professores mestres em outras áreas, né? E vários alunos que dizem assim, ter passado pelo Menino de Minas foi a diferença na vida deles. Porque uma das coisas que a gente tem nos objetivos do projeto Menino de Minas é que os meninos aprendam a escrever sua própria história. Então, sabe, já que a gente está falando para um festival literário, então, assim, muito mesmo, e na prática mesmo, que eles aprendam a viver, construir a própria história. A gente nunca vai abandonar um menino que passou pelo projeto, mas ele tem que ter a capacidade, a gente quer ajudá-lo e ele vai, com as forças dele, com as parcerias, com os familiares, com as oportunidades que ele aproveitar, ele vai achando a forma de escrever sua história, né? Então, a gente tem hoje meninos que estiveram no projeto, são advogados, tem fonoaudióloga, tem mestre que está dando aula em vários lugares, inclusive o Bruno Messias, por exemplo, ele dá aula até no Tambor Mineiro, que é do Tizumba, que é o nosso mestre maior do tambor em Minas Gerais, uma pessoa que foi o primeiro professor do projeto, pessoa que abriu portas para a gente em vários palcos, né, no Brasil e no exterior. Então isso dá um gás para a gente nos momentos de dificuldades, quando você lembra uma pessoa, vamos imaginar um desses meninos que tivesse a oportunidade e aproveitou, já valeu. Nós não tínhamos a ilusão que 3.500 pessoas seriam todos ligados à música, seriam mestres em alguma coisa. Não, a gente quer formar gente melhor, cidadão melhor, pessoa que pense um pouco melhor, sabe? Que consiga entrar e sair em qualquer lugar sem medo, sem vergonha, e que sabe que eu nasci em tal lugar e eu não preciso ter vergonha de onde eu vim, muito antes pelo contrário. Quando você fala a questão com o projeto, nós fizemos, né, nesse projeto do Lar na Favelinha, participamos do Festival Imune, com Djonga, né, junto com Bia Nogueira, Maíra Baldai, vários artistas, né. Eu faço essa conexão com uma ação que aconteceu na Alemanha, que foi muito impactante para a gente. Nós fomos convidados a participar de um festival, né, na Alemanha, que é um festival Samba Cidron, que é organizado por uma escola que é mantida, uma universidade de música, de cultura, que é mantida pelo governo alemão. Então fomos convidados a participar. E a pessoa que convidou é um brasileiro que mora lá há mais de 20 anos, e ele fazia um trabalho com refugiados. Fomos convidados, falaram, vamos fazer um trabalho com refugiados de 10 países. Confesso para você, na hora que teve o convite, meu coração deu uma esfriada, assim, como é que nós vamos fazer? Porque você tem um monte de imagens, né, de refugiados na televisão, aquilo que você vê na mídia, que você vê na internet, e você não tem nenhuma informação mesmo da realidade deles. Fala assim, levar jovens para participar de um evento sem eu ter certeza de tudo. Eu falei, não pode ser nada ruim. Nós vamos, batalhamos, conseguimos, levamos, fomos, a primeira oportunidade que a gente foi, que fez esse trabalho, nós fomos em 14, e foi uma das experiências mais importantes, mais impactantes para o projeto como um todo, sabe? Porque eram refugiados de 10 países, tinham meninos que tinham saído dos seus países e andado 2 meses, pegando sol, chuva, frio, passando fome, uma série de coisas, até chegar na Alemanha e ser acolhido, né? De alguma forma, por alguma ONG, pelo governo, de alguma forma serem acolhidos. E o impacto da convivência dos meninos de Minas durante, acho que foram 10 dias que nós ficamos lá, com aqueles jovens, foi uma coisa estrondosa, assim, sabe? Pra você ter uma ideia, uma das coisas mais interessantes e que até hoje eu lembro, eu me emociono, me arrepio, foi de uma das meninas do projeto que estava lá, Carol. Ela voltou para o Brasil, ela pegou e foi, ela mora num bairro, na periferia de Itabira, e foi conversar com o padre da igreja dela. O padre, como é que eu estou acreditando em Deus? Eu vejo aqueles meninos lá, o que aconteceu com eles e tal. E a gente foi para lá fazer um trabalho, achando que nós íamos levar, nós trouxemos a alegria deles o tempo todo em estar convivendo com a gente, em estar passando coisas para a gente, em estar celebrando aquele momento de vida. Ela falou, Deus está nisso, né? Falou, Deus, e aí falou, o que eu posso fazer para ajudar? Ela falou, faça alguma coisa. O que a Carol fez? A Carol
mas conversou com a família dela, eles adotaram uma família para ajudar mensalmente, até aquela família ter condição de fazer outra coisa. Quando aquela família tivesse condição, eles iam dar sequência com outra. E a Carol foi estudar serviços sociais, né, assistência social, para poder formar e ser uma profissional para ajudar a socializar, ajudar mais pessoas, ampliar o raio de ação dela. Hoje ela tem a empresa dela, junto com o namorado, faz uma série de coisas, inclusive presta alguns serviços para o Meninos de Minas. E assim, e ela fala, aquele momento ali em Berlim, que foi inclusive no momento de despedida, foi um momento de choro coletivo. A gente chorava do lado de cá, eles choravam do lado de lá, e todo mundo assim, numa emoção que até hoje, quando eu lembro, me arrepia. Isso paga qualquer coisa. Isso é o caminho. Então, assim, assim foi lá, assim foi nos Estados Unidos, quando nós fomos fazer a primeira missa conga nos Estados Unidos, junto com congadeiros, com os mestres congadeiros de Itabira. E o padre era um padre angolano que estava rezando aquela missa na capela da universidade. E ele, a todo momento, ele falava em liberdade, liberdade, falando, estou lembrando da minha terra, estou lembrando do cheiro do mato da minha terra, estou lembrando das minhas origens, que eu não sei onde que eu tinha deixado adormecido. Então, o congado mineiro, o tambor mineiro com os congadeiros, com a verdade, né, que a gente vai fazer o nosso trabalho, mesmo que seja um show onde tem um entretenimento ali, tem uma base, tem uma raiz, tem uma ancestralidade, tem 300 e tantos anos de luta para continuar fazendo as coisas. Então, o Meninos é um pouco isso. É uma resistência sem precisar atacar, é uma luta sem precisar arrancar sangue, sabe? Mas que a gente sabe que o tambor é a nossa linguagem. Na segunda vez da Alemanha, na avaliação, a gente fez um trabalho com 60 alunos de escolas públicas, meninos de 8 a 12 anos. E aí, na avaliação que a professora fez com os alunos, um dos alunos falou com ela assim, professora, nós ficamos, foi uma oficina de 5 dias, nós ficamos esses dias todos com eles e eu não descobri que ele não falava a nossa língua. Então, a linguagem que eles se comunicaram durante 5 dias era a música, que é universal. A Itabira que eu penso para o futuro é a Itabira do presente, que a gente precisa ter uma Itabira presente na nossa vida, uma Itabira que dê oportunidade aos seus filhos, sabe? E isso não é em detrimento de outras pessoas que vêm de fora para somar com a nossa cidade, porque não tem como você não se conectar com o mundo para fazer as coisas. Eu tenho alguns amigos que a gente brinca que nós somos a turma do trevo. Sabe aquele trevo da BR que você anda daqui ao trevo, onde tem um posto, 36 quilômetros exatamente do centro de Itabira até lá. Você já pega 381 para ir para Belo Horizonte. Então nós somos a turma do trevo. O que é isso? A gente vai para o mundo, conhece determinadas coisas. Nos lugares onde eu pisei, graças a Deus, nas oportunidades que eu tive de pisar em outros países, ninguém nunca me perguntou qual que era o meu partido político, quanto que eu tinha no banco ou se eu não tinha, qual que era a minha situação de posicionamento, seja qual for, qual que era minha opção sexual, nunca me perguntaram isso. Eles sempre me perguntaram o que faz seu olho brilhar. E olha que eu não falo língua nenhuma estrangeira, eu escuto todas, ainda não estou surdo. Então eu escuto o que falar e, o possível, sempre alguém aparece para traduzir. Então o que fez com que a gente conseguisse dar passos é não ter limites, não ter nenhum tipo de bloqueio, não ter nenhum tipo de coisa que limitasse um itabirano a fazer outras coisas, sabe? Em todos os lugares, o Drummond é uma referência. Então, o que eu acho que nós precisamos? É dar as mãos, sabe? Um projeto, seja FLI Itabira, ele não atrapalha nenhum projeto, nenhum agente, nenhum artista de Itabira. Muito antes, pelo contrário. Se as pessoas pegarem, só um exemplo, 2 coisas que vocês já fizeram por Itabira que eu acho que são enormes. A entrevista do Afonso com a Malu e com o Tony Bellotto. Aquilo para mim tem que ficar, sabe, de vez em quando vier uma pessoa de fora, você tem que pegar na sua casa, em vez de assistir qualquer outra coisa, pôr aquilo para assistir. Para você entender, assim, porque o itabirano precisa cada vez mais ter aquele carinho com a cidade que o Afonso teve e que o Tony e a Malu têm por causa do Drummond. Não é por causa de mais nada, é por causa do Drummond e vai continuar sendo por. Agora imagina o dia que esses dois vierem em Itabira, eles vão querer comprar alguma área na zona rural aqui, montar um sítiozinho e vir morar aqui se bobear, porque Itabira é maravilhosa. É uma cidade que tem mais de 100 cachoeiras,
Uma cidade que tem uma zona rural extensa, uma cidade que tem uma gastronomia bacana, que tem cultura, tem artistas de todo jeito, igual eu já falei desde o início. É dar as mãos, é fazer conexões, é entender que a gente precisa ir junto, cara, sabe? E aproveitar essas oportunidades, né? E levar. Então, assim, vocês já estão fazendo isso. A outra coisa que vocês já fizeram, que para mim foi fantástico, foi o podcast que o Afonso fez falando que Itabira é a cidade mais literária do Brasil. Quantas vezes outras pessoas, né? Graça Lima, tantos outros professores, tantos jornalistas, tantos agentes culturais, quantas pessoas falaram isso na nossa cidade e às vezes foram chamadas de doidos, de loucos, de querer, e não é. Aí nós estamos vendo uma pessoa com consistência, com conteúdo, com uma história comprovada, com um histórico de projetos de sucesso, dizer isso na nossa cidade. Que o Pensa Itabira para o Futuro é isso. Itabirano comece a dizer cada vez mais isso, né? Itabira é uma cidade fantástica. E a gente tem essas oportunidades, né? Nós temos uma administração nova que tem essa visão, nós temos vocês fazendo isso e temos um monte de gente começando a olhar para Itabira de outra forma. E a gente está com as oportunidades à nossa frente, né? Nós precisamos realmente resgatar algumas coisas que ficaram, né, para trás em função de várias situações e contextos que a cidade viveu política e economicamente, e pensar no futuro mesmo. A cultura é sustentável, a cultura tem condição de bancar e ajudar no desenvolvimento assim, econômico e social de Itabira de uma forma muito forte, e isso tem acontecido mundo afora. Nós temos produtos para poder vender para o mundo, para mostrar para o mundo, e tem uma cidade que pode acolher grandes projetos, grandes eventos, mas que não sejam passageiros, que sejam permanentes e que deixem uma liga para a nossa cidade. Então, o que eu espero é isso, e que a vinda de vocês, né, seja uma duradoura, sabe? Seja duradoura, não se mire, não seja frisada só por um período agora, mas que seja de sucesso enorme, porque nós precisamos. Eu costumo dizer que Itabira ela já teve tanta tentativa de tanta coisa, tanta história de ideias mágicas, soluções mágicas para a cidade, né? Estudo disso, daquilo. Nós não podemos mais errar. Agora é agir e acertar, marcar gol de placa. Se a gente não tivesse Carlos Drummond de Andrade em Itabira, Newton Banhandeira seria o maior. Então nós temos o Drummond, e o Drummond assim, é incomparável. Não estou comparando Newton Banhandeira com o Drummond, não tem como comparar. São ações distintas, tempos distintos. Mas em termos de produção literária, falando de Itabira, produção musical, falando de Itabira, conteúdo falando de Itabira, quadros, esculturas, tudo, o Newton deixou uma obra fantástica, né? Em 2022 nós comemoraremos os 70 anos dele. Newton deixou mais de 5.000 músicas. A gente está resgatando outras coisas, né? Procurando, pesquisando. Tem HDs que estão, a gente não sabe onde está. Tem muita coisa que a gente está junto com a família procurando resgatar. Mas esse cara, assim, ele escreveu o dia a dia do Itabirano. Ele foi um cronista de tudo que acontecia nessa cidade. Transformou isso em poesia, transformou isso em música. Então é um artista que tem aí, além disso, dessas 5.000 músicas, eu digo que o Newton tem, assim, nestas, pelo menos umas 100, 200 músicas, que fala assim, isso aqui pode ser gravado por qualquer grande artista brasileiro. Tem qualidade, não é um negócio, ele fez de tudo um pouquinho. MPB, rock, sertanejo, música de raiz, tudo ele mexeu. Ele fez trilha para teatro, ele fez trilha para vídeo. Então, assim, é um artista que é o nome da cidade, sabe, assim, mais atual, né? Ele morreu em 2012. Sou apaixonado e eu acho que a FLI Itabira vai poder também mostrar para o mundo esse camarada. E a família já está, né? A gente já conversou a respeito, eles estão abertos a isso. Então, nós podemos pensar várias coisas, né? Para poder visibilizar. E eu tenho certeza que vocês, à medida que forem conhecendo o trabalho do Newton Banhandeira, vocês vão se apaixonar, porque é apaixonante. Eu falo que tem alguns artistas que são fabricados e alguns, o suor está sempre escorrendo e o sangue está sempre fervilhando nas veias deles, com a arte. O Newton, toda vez que ele começava a conversar sobre a arte dele, é como se ele se transformasse. Ele era pequeno, era como se ele ficasse 2 metros de altura, porque a arte dele era a coisa mais importante. Ele ganhou muitos festivais em Minas e no Brasil. Então ele preferia deixar o prêmio, às vezes, com o intérprete que foi defender a música dele, mas ter o troféu.
sabe? Então, assim, ele fazia questão de construir uma história e construiu. E a gente está fazendo um trabalho para tentar preservar e difundir essa história, essa memória desse artista que fundamental, influenciou várias gerações da nossa cidade.